que é algo assim. Acho que é isso. Ai, ai, segunda-feira pesadinha, mas dentro do que eu já esperava, né? Bom, cara, é o seguinte, tá tudo molhado e não está chovendo agora. Por esta mínima mísera razão é que eu estou indo sem capa agora pra casa. Isso não quer dizer que não haja possibilidade de eu pegar chuva em qualquer pedaço, em qualquer momento do caminho. Segunda-feira bem forte, bem cheia de atrativos aí, né? Reuniões e compromissos e mais algumas demandas urgentes aí, até com uma surpresa. Sempre nos pegam de surpresa essas notícias, mas faz parte. Uma das pessoas mais antigas aí da empresa vai ser dispensada amanhã. Enfim, como eu disse, faz parte, faz parte. A temperatura tá gostosa, só tá esse tempo feio, essa chuva o dia todo, e, enfim, essa umidade além do normal, né? Às vezes foi corrido, que eu tive que almoçar e me arrumar em meia horinha. E já voltar para uma outra reunião de mais 2 horas de duração. Depois voltar e ainda fazer algumas entregas mais que urgentes aí. E, enfim, tô saindo agora de sem vergonha que eu sou. Mas vou ver se eu adianto um trabalhinho, um dos trabalhinhos que eu tô pendente lá em casa mesmo. Vamos ver o que rola. Cara, é assim, e hoje por essa reunião da 1 da tarde aí, que durou 2 horas e tudo, trouxe mais informações, né, para um conceito generalista aos gestores, né, de que haverão avaliações específicas aí para continuidade. E acho que eu passei de uma suposta primeira fase, isso não quer dizer nada. Dá para se disfarçar qualquer coisa, né? Mas ainda temos chance, ainda temos continuidade aí das paradas.
Ai, ai, eu não contei o que. Não fiz a descrição do fim de semana. Bobeira, mas enfim, né? Sempre faço nas segundas-feiras. Não teve nada de muito grande, muito importante no fim de semana, não. Sábado eu fui abastecer lá no Jaguaré. Dei uma andada pelo mercado ainda para cotar um gazebo, que eu estou procurando um gazebo para comprar pro meu churrasquinho de quarto. E comprar E também comprei leite e mais uma outra coisinha que faltava em casa. Depois voltei, meio que fiquei quase de boa, né? Cuidando um pouquinho do Cauê e tudo. No celular, né? No celular. Puta que pariu. Ai, 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 ai. Depois que eu ouço jargões idiotas, como, a mulher sabe fazer 3 coisas ao mesmo tempo, 10 coisas ao mesmo tempo. Não é mulher. Ninguém. Esse trânsito, com esse tempo o trânsito fica feio, é meio chato. Aí, Brasil, Zil. Bolsonaro neles, em nome da honestidade. Que bosta, velho. Saco. Só me falta o próximo, tá fechado também, né? Falar o que eu tava falando aqui. Existe um jargão bobo que diz que a mulher, ela pode fazer, é capaz de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E vamos parar de bobeira, que mulher, homem ou meio a meio, que fizer 10 coisas ao mesmo tempo, eu garanto para você que ao menos 9 dessas 10 coisas sairão mal feitas. Tá? Não existe essa possibilidade. A gente tem sentidos desenvolvidos e apurados para se ver mais de uma coisa ao mesmo tempo, para se ouvir mais de uma coisa ao mesmo tempo, para se fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas sem detalhes. Quando você quer um detalhe, você tem que se concentrar naquele único e específico trabalho, momento, fato. Tá bom? A mina tá aqui dirigindo e teclando no WhatsApp, que foi o que eu vi. Meu amigo, batata. O carro vindo para a direita tranquilamente.
E qualquer distração pode me levar para o inferno, né? Então no sabadão, aí fiquei, né? Fui cuidar dessas coisinhas aí e tudo. E aí fiquei em casa, ficamos em casa, dei uma secada no tempo, fui passear com o Cauê no condomínio, ele foi no parquinho, tudo, a gente brincou, curtiu. Aqui tá mais seco, inclusive, tá legal, né? Depois à noite pedi uma pizzinha, passei o dia assisti vários jogos de futebol, vários joguitos, consegui quase que zerar a minha playlist, né, de notificações do YouTube, assisti bastante coisa, tanto que eu fui dormir tarde, tanto na sexta quanto no sábado. Entre sexta e sábado eu zerei bastante coisa, e inclusive pude assistir e resumir alguns vídeos meus daqui desse meu dia a dia. E ontem foi aquilo lá, né? Ontem foi dia de votar, foi dia de uma super desagradável discussão não, conversa, mas a conversa foi desagradável. Ah, cara, não dá, mano, não dá. Ver meu irmão, que eu tanto amo, aceitar com tanta tranquilidade o conceito de Jair Messias Bolsonaro, pra mim realmente não dá, cara. Eu não vou desistir dele, não vou, cara. A gente vai discutir, eu vou tentar de novo. Eu vou ficar longe uma ou duas vezes e tal. Daqui a pouco eu vou falar de novo. Vou tentar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, cara. Não posso entregar dessa forma. Quando você começa com um discursinho de que Bolsonaro é o mal necessário, ô velho, não tem linha que eu possa entender. Vamos deixar claro uma coisa. Eu não tenho nada de achar que ele vai ser o novo Hitler. Não. Eu sinceramente acho que ele sequer tem capacidade para isso. Não acho mesmo. Mas já falei, não, puta, ficar explicando o Bolsonaro de novo vai ser redundante demais. Mas foi isso. Lamentei a vitória, o segundo turno levado com Haddad, com o PT. Lamentei mesmo. Sim, eu possivelmente vote no Haddad. Sim, não tem. Basta ouvir 15 minutos de algum vídeo meu para saber. Mas é uma pena. É uma ideia ruim de ocorrer. Ruim. Pior é Jair Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas é ruim de ocorrer. Nossa, para uma segunda-feira já tá parado aqui. É que aquilo que eu falei, né? Esse tempo, né? Esse tempo, chão molhado e tudo, isso realmente... Mais pessoas vão de carro para o trabalho, há uma lentidão maior, porque as pessoas se precavem mais e andam menos, mais devagar, tudo. Há alguns acidentes no caminho e tudo, que prejudicam o trajeto. Enfim.
Meu dia acabou, eu mesmo fugindo de Facebooks. A patroa ainda passava uma outra coisinha meio que nos chamava atenção, mas acompanhei um pouquinho de comentários e todas as notícias de apuração, principalmente na Globo. E depois, perto de 11 da noite, fui capotar-me. Ô, bonitinho. Mal educado. Mais um. Mas tudo bem. Você vai pegar um roda presa aí na frente e a gente vai ficar se olhando aqui. Eu esqueci de contar, né? A gente tá realmente num mundo louco, num momento louco, principalmente do Brasil. Na quinta-feira, acho, foi quando eu, antes de vir pro trabalho, passei na Santa Efigênia. Eu estacionei a moto na Barão de Limeira, ali na região das motos, né, para andar alguns quarteirões. E eu desci da moto e estava arrumando ainda o capacete, prendendo na moto, e ouço um cara, dois motociclistas, né, dois motoqueiros conversando. Acho que eram motoboys mesmo, provavelmente esperando um concerto, alguma coisa na moto, né? E eu sei que um deles falava assim, com a maior tranquilidade do mundo, assim: cara, eu te falo uma coisa, se o PT ganhar essa eleição, eu viro bandido. E assim, eu me segurei pra cabeça não virar, assim, pra eu não olhar pro cara. De fazer assim, vixe, que dó, que pena, que pensamento. Enfim, você caiu nessa brincadeira. Você caiu nessa brincadeira de qualificar o PT como um ladrão pior que os outros ladrões. Esse foi um joguinho. Foi um joguinho muito bem articulado. Muito bem articulado pelos políticos demais, pela mídia, sem dúvida, pelo empresariado brasileiro, sem dúvida alguma. Explico, por que o PT é o vilão desses caras, independente de qualquer coisa? Vamos deixar claro que eu não estou aqui protegendo o PT, não estou aqui eliminando nele a corrupção que me faz não tê-lo como solução para nada, a não ser se uma disputa ocorra entre um modelo fascista e autoritário, tá? O PT é odiado pelas classes políticas por dois motivos básicos. Ele sabe muito bem desviar e muitas vezes pisa na bola nesse desvio para ajudar um ou outro ali que esquecem. Roberto Jefferson, aliás, parabéns, a filha dele, Cristiane Brasil, não foi reeleita deputada federal. Roberto Jefferson participou de desvios de caixas 2 e demais, e quando o PT esqueceu ou não quis mais pagar a ele a parte que ele queria ou que ele sabia ser de seu direito ou do seu combinado, ele botou a boca no trombone e denunciou o mensalão. Graças a ele existe Lava Jato e tudo mais. Mas foi uma grande notícia aos aliados do PT naquele momento. Porque o PT estava fazendo uma coisa tão bem feitinha que não estava dando para usar nenhum podre contra ele. Sério mesmo, brother? Ah, tá. Ao
oposição nunca conseguiu ser oposição como o PT deu aula ao mundo em como ser oposição. Com sérios danos, inclusive, aos governos, principalmente ao governo de FHC, que muitas vezes quis fazer mais coisas, mas foi barrado pela fortíssima e ferrenha oposição que o Partido dos Trabalhadores exercia na Câmara e no Senado. Depois do PT ter saído da oposição, nunca mais ninguém soube ser oposição. Ninguém. A oposição derrubou a Dilma Rousseff? Sim, derrubou. E não conseguiu fazer mais nada. Nem sequer se firmou. A prova está em ontem. Conseguiram dirimir, efetivar a morte do PT? Não. O PT é agora a maior bancada da Câmara, com mais de 10%, sozinho, da Câmara, e tem a disputa do segundo turno presidencial pela frente. Então, nunca souberam, nem no momento em que o PT era governo, quanto agora, fazer oposição. A classe política não consegue fazer oposição ao PT, porque ela sofre de um mal que o PT já soube driblar. Que, claro, não foi tão bem feito assim, visto ele ter caído nas garras da Lava Jato, do Mensalão e de tudo mais. Ok? A volta do PT significa novamente o cabresto a boa parte da classe política e do Congresso Nacional. Então, o PT tem o ódio de quem não é do PT. Por isso, o discurso é muito bem-vindo de que o mal do Brasil é o PT. A corrupção do Brasil é o PT. A corrupção que o PT cometeu é irremediável, mas as outras não eram. Recado dado, absorvido, a população, essa é realmente a criancinha da história. É aquele que você tira o doce e dá o doce. Simples e puramente isso. Não vou exigir de uma criança a maturidade que essa criança é incapaz de compreender. Olha, dei sorte, bastante sorte. A mídia odeia o PT? Sim. Numa mídia básica, odeia o PT. É molinho, filha. Não quebra seu retrovisor, não. Nunca quebra o retrovisor com esses meus espelhos retrovisores. Por que ela odeia o PT? Porque o PT tem populismo. O PT consegue tirar questões relativamente básicas que as mídias difundem através do seu populismo. A mídia não gosta de ser refém do Partido dos Trabalhadores, porque ele é muito forte no conceito de formar a opinião de seus seguidores. E aí a mídia fica sem a arma principal que ela tem, que é a manipulação de informação. Ou fica imune, fica sem efeito e sem sentido. Ah, que bom que eu dei sorte de não precisar colocar a capa agora.
O povo absorveu tranquilo e calmamente todo esse ódio do PT, porque as informações foram muito bem trabalhadas. Os empresários odeiam o PT, a terceira linha. Aí é fácil, né? Esse é óbvio demais. O PT exagerou no conceito de benefícios aos trabalhadores com a obrigatoriedade do empregador. No governo FHC foi criado a contribuição, vou dar um exemplo, foi criada a contribuição social sobre depósitos de fundo de garantia. Trata-se do seguinte: quando o empregador demite sem justa causa o empregado, ele tem que pagar uma multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia do cara. O Fernando Henrique criou a contribuição social dividida em duas coisas. Era para ser provisória, tá? 10% a mais na multa do fundo de garantia, ou seja, a multa de 50%, sendo que 40% vai para o funcionário. Esses 10% é do governinho, tranquilinho, é dele. E ao invés do depósito mensal de 8%, depósito mensal de 8,5%. Quando o Lula chegou, na verdade ainda no Fernando Henrique, saiu o 8,5%, ficou só 8%, porque esse era provisório. E, meu amigo, 14 anos depois, ninguém tinha tirado ainda essa taxa. Isso é grande, cara. 50% é grande. 10% só para o governo, na boa, sem fazer nada. E é pesado. Pesado. Cara, um cara que tem 80 pau lá de fundo de garantia, que trabalha há 10, 15 anos com um bom salário na empresa, meu amigo, 80 pau, 40% é 32 mil. 50% é 40 mil. 8 mil no bolsinho do governo sem ter feito nada. E não é fácil pagar esses 8 mil. Você entendeu? E ninguém nunca tirou isso. Ninguém pensou em desonerar o empregador nessa cobrança esdrúxula, nessa cobrança sem sentido. Aí o Lula cria, agora a licença maternidade não é mais de 4 meses, pode ser de 6 meses. Quem banca isso? O empregador. Aí você fala, não, mas quem paga a licença maternidade é o INSS, porque é abatido da guia. Você tem toda a razão. Só que o patronal, o INSS patronal, que é 20% do salário dela, mais alguns percentuais de SAT, RAT, acidentes de trabalho, o SENAC, SESI, o SESC, os terceiros, isso o empresário continua pagando, mesmo que o salário em si, a base do salário, possa ser abatida no fundo na guia de INSS. Você entendeu? Então, a prática do PT nesses 14 anos que ele esteve no governo sempre foi: põe mais um pouquinho que o empresário paga. E, cara, uma hora a fonte seca, ou uma hora o dono da fonte fecha a fonte. Fala, não, meu amigo, não, chega, você tá me zoando. Então, é desordenado. É desordenado. A carga para o empresário acaba sendo sempre muito maior.
Ah, mas o cara tem dinheiro, ele pode, ele ganha. Sim, ele ganha. Mas, mano, tem uma hora que vira imoral. Tem uma hora que vira imoral. Você cria... Ah, criamos o Vale Cultura. Aliás, o Vale Cultura, criação do deputado federal Tiririca. Olha que linda ideia. Ok, a empresa vai fornecer um Vale Cultura para o funcionário. De quanto ela quiser, R$50, R$80, R$100. Isso será abatido? Ah, uma parte será abatida no imposto de renda ou no resultado, no lucro líquido, na despesa operacional. Ô, velho, não era para ser 100%? Não era? Não era para ser um pouco mais? Na boa, se 10 empresas no Brasil aderiram ao Vale Cultura, é muito. Mas, não, tudo bem, o empresário paga. E aí, cara, quando você mexeu com o empresário, você mexeu com muita gente. Aí você mexeu, inclusive, com os donos das mídias. Não é? Então você mexeu ao mesmo tempo com a mídia e ao mesmo tempo com o empresário. Aí o cara vira um com o outro, combina direitinho, como costumam dizer, né? Combina direitinho e fala, não, vamos tirar esse porra daí. Ô Temer, vem cá. Temer, vem cá. Você vai fazer um favor para mim, você vai ordenar suas contas públicas aí, fazendo a reforma trabalhista, uma reforma trabalhista mínima, assim que eu colocar você lá, e uma reforma na Previdência. Senão você vai ficar me fudendo porque você nunca vai ter dinheiro. A reforma da Previdência ele não conseguiu mexer ainda. Próximo mandato mexerá, fica tranquilo, fica sossegado. Mas a reforma trabalhista saiu em 2017. Em novembro do ano passado, arrebentou com os sindicatos, ou seja, dá para entender que, além de tudo, é uma forma de quebrar o Partido dos Trabalhadores também. Não estou aqui defendendo os sindicatos, não. Os sindicatos estavam deitados eternamente em berço esplêndido, vivendo da nossa contribuição sindical obrigatória, um dia do nosso salário por ano, e se esforçando muito pouco para tentar nos defender e fazer alguma coisa relativamente decente. Viraram grandes empresas, poderosíssimas empresas, viraram patrões de negócios volumosos e esqueceram da sua função inicial. Deram material para que o povo não ligasse para a extinção dos sindicatos, porque eles já estavam sendo relativamente irrelevantes. Tirou todo o poder dos sindicatos e, quer uma coisa legal, criou uma nova modalidade de rescisão, interessantíssimo, chamado acordo mútuo. Explico. O funcionário quer ser mandado embora? Ele fala, poxa, manda eu embora. A empresa fala, não, mandar você embora é muito caro. Qual era a alternativa legal se a empresa falasse, não quero saber? Era para o funcionário pedir a conta. Se ele já tinha um outro emprego, alguma coisa assim, ele até podia pedir a conta. Quer dizer, ele perdia vários benefícios, inclusive o saque do fundo de garantia. Então o que o governo deu uma alternativa? Ele desonerou a rescisão quando ela é feita por acordo mútuo. O patrão, a empresa paga metade do aviso prévio indenizado, a empresa paga, ao invés de 50%, 30% do fundo de garantia. O funcionário não tem, só saca 80% do seu saldo total do fundo de garantia e não tem direito ao seguro-desemprego. Mas é aquela coisa, perco um pouquinho, mas não perco tudo. Você deu uma olhada no tamanho da pilantragem que é esse acordo mútuo, quando você olha o único que saiu ganhando com isso? O governo está pedindo, pelo amor de Deus, para todo mundo fazer acordo mútuo. Você percebeu que a multa do fundo de garantia é 30%, né? Só que é 20% para o empregado, metade. E 10%, aqueles 10%, a contribuição social.
que eu falei lá na Sem Justa Causa, ele não abre mão. Esse eu não posso perder. Que é mais legal ainda, além de tudo, eu rapo 20% do saldo do fundo de garantia de um trabalhador. Isso para mim é de uma inconstitucionalidade gigante, porque é um valor, é um direito adquirido pelo funcionário por uma outra lei. Eu acho que o governo não teria o direito de se apropriar de algo que ele não tem, que não é dele. Assim, isso aí, cara, eu não tenho dúvida que deve ter muito advogado bom indo atrás, tentando, iniciando essa conversa. Os juízes sabem muito bem que a hora que eles abrirem para eles vão abrir para o resto e isso aí vai ser extinto. Mas, mano, que bela reforma, hein? Além do que eu já ganhava, eu ainda levo 20% do saldo do fundo de garantia do funcionário. Fica para mim, emprego, governo. E não preciso pagar seguro-desemprego para ele. Legal, não? Legal. Não desonerou. Quer dizer, desonerou um pouco o patrão. Desonerou muito o empregado. Porque o que existia antes disso? E ainda existe, eu não tenho dúvida. Existe acordo. Aquele acordo. Minha geração chama de acordo. É um acordo antigo e ilegal. Você finge que você me manda embora e eu te devolvo os 40% para eu poder sacar o fundo de garantia, para eu poder dar entrada e receber seguro-desemprego, e eu te devolvo uma parte bem onerosa, dependendo do funcionário. Como ele devolve isso? Por fora. Caixa 2. Que é isso, empresas não têm caixa 2, né? Enfim, o brasileiro é praticamente o inventor do caixa 2. Mas voltemos. Esse vídeo foi essa explicação básica da teoria do ódio ao PT. Políticos que não são do PT odeiam muito o PT. Mídia odeia muito o PT, porque o PT tem uma voz muito forte com os seus seguidores. E pode-se falar o que quiser. O PT está acabando, o PT está... Não, cara. O PT, nessa eleição, foi um partido que demonstrou um poder muito grande dentro do contexto que o Brasil vive. Tá? É bom que se tenha uma ideia de que vocês não conseguiram destruir o PT ainda. Os mitos que eles criaram ainda estão sendo úteis. E ainda tem uma boa camada da população fiel aos princípios, fiel e cega, simplesmente. Já que todo mundo está perseguindo desse jeito, também tem gente que simpatiza com isso e o coloca na camisa de herói. Tá? Qual é o lado que é incompreensível que a gente pense que cai nessa brincadeira? É o povo. Não se trata de eu achar que o povo tinha que estar aqui defendendo o PT. Não. Eu só esperava, às vezes, um pouquinho mais de coerência. Sem um conceito de condenação completa, de ódio cego, mas ao mesmo tempo com um mínimo de decência. Bem, Ricardo, beleza, e você? Não cair na onda do ódio cego. Isso que pra mim é incompreensível. É como o povo caiu fácil na conversa de PT nunca mais, sendo que o PT só cometeu os mesmos erros que os outros. Não adianta, cara, você pode tentar me convencer. São 14 anos da história de um país de 500 anos. Você não vai me convencer. Não é porque eu não quero ser convencido, é porque é óbvio demais.
Mas vamos lá, vamos continuando, né? Vamos tentando aprender. Beijo do gordo. Tchau, gente.